Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre dois assuntos que se interconectam, né? Não necessariamente sempre, mas no caso do Brasil especificamente, esse assunto está interconectado desde o século XIX. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre messianismo político e militarismo. Essa temática é a temática que vem sendo o centro nevrálgico de toda a atuação política brasileira, que envolve efetivamente as elites que dirigem o país, e um plano que ronda essas elites internamente, um plano de ação, um plano concreto, de ir gradativamente transferindo os poderes do Estado brasileiro para as mãos dessa elite. Evidentemente que a causa do chamado subdesenvolvimento brasileiro tem uma explicação. É óbvio que tem uma explicação. Porque o país não deslancha. É claro que há algumas melhoras em alguns setores, mas, via de regra, essas melhoras devem-se a esforços particulares, sejam na área pessoal, na área empresarial ou na área acadêmica. O que equivale a dizer que, enquanto projeto governamental, oriundo dos executivos federal, estadual e municipal, nós temos realmente poucas ações concretas no sentido de beneficiamento da população. E evidentemente que esse quadro de enriquecimento cada vez maior de uma elite e de uma oligarquia político-financeira militar tornou-se dramático dentro do Brasil. A situação política brasileira e financeira é tão séria que o sistema político como um todo virou uma grande máfia, onde grupos se revezam no poder para assaltar a nação. E o sujeito, teoricamente, que chega nos executivos federal, estadual e municipal, mesmo que ele não faça parte inicialmente dessa quadrilha que atua claramente dentro do Brasil, uma quadrilha religiosa, uma quadrilha militar, uma quadrilha financeira, e os políticos são lobistas dessa quadrilha multifacetada. Então, o sujeito que chega via eleições diretas a tomar posse em qualquer cargo, mesmo que ele não faça parte inicialmente dessa quadrilha, o esquema é tão formidavelmente consolidado que ele acaba tendo que dialogar, conversar ou se submeter à quadrilha. Veja o caso recente, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde o governador que está suspenso, Witzel, era teoricamente um juiz cuja trajetória já era um tanto quanto duvidosa, mas, em termos de caráter, mas esse homem não tinha, teoricamente, ligação política consolidada. Pois o sujeito entrou, embalado na onda do falso bolsonarismo messiânico, que é militarista,
e prometendo mundos e fundos e uma reformulação completa. Poucos meses depois, descobriu-se, evidentemente, que o indivíduo já começava uma sequência de maracutaias, não é? E de conexões com a quadrilha que domina a Alerj, a ponto de ser defenestrado do cargo numa decisão absolutamente ilegal do judiciário brasileiro, que não poderia ter feito o que fez. Não poderia mesmo. Independentemente, é isso que está paralelamente também acontecendo no Brasil, a juristocracia do judiciário. Esse tema é um tema sobre o qual eu fiz diversas abordagens ao longo de vários programas com posts, né? Então, o Brasil atual ele é um caos completo. E esse caos é devido às disputas internas de brigas internas entre facções. É briga de crime organizado, que está colocado no judiciário, no executivo, no legislativo, no sistema bancário, na Fiesp de São Paulo, na Firjan do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em tudo quanto é lugar. É um sistema consolidado. Agora, evidentemente que a consolidação dessa quadrilha, dispersa com interesses distintos, com conexões internacionais igualmente claras e submetidas a um planejamento internacional, revolucionário, materialista, socialista, comunista, maçônico, evidentemente que esse assalto ao Brasil, e é isso que a população não entende, independentemente do partido político que está tocando o executivo em todas as esferas, o projeto do assalto continua. O que implica em entender que por trás do cenário visível, aparente, detectável, nós temos, portanto, os verdadeiros mandantes do poder, que permanecem atuando, independentemente dos personagens que são nominados e que são conhecidos, que ficam conhecidos da população. Porque, veja, vamos voltar aqui ao caso do Rio de Janeiro. Os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro foram presos. Já está desbaratado que o Rio de Janeiro é dominado por uma quadrilha dupla. É o tráfico e são as milícias. Tudo bandido, da mais alta periculosidade. Então, teoricamente, os 2 últimos governadores, Cabral e o Pezão, foram tirados do poder e, junto com eles, pensou-se ou alardeou-se que estava desbaratado o esquema. Tanto não está desbaratado o esquema que o governador que ganhou o último pleito entrou no mesmo esquema. E é isso que a população não entende. Existe uma satisfação, uma maquiagem que é dada à população, no sentido de prender determinados personagens, e a população fica satisfeita num processo de licantropia psíquica, né? Ela se satisfaz com aquele pequeno sangue, e aquele bode expiatório é prendido exatamente para permitir a perpetuação e a continuidade, a consolidação do crime organizado. Então as prisões são fictícias, porque não se desmonta o esquema. O esquema continua, né? E é isso que tem sido absolutamente trágico na história brasileira. Junte-se a isso o próprio esquema dos partidos políticos, que são empresas privadas, eu já falei sobre isso, financiadas com o dinheiro público brasileiro para perpetuar o crime organizado em 2 esferas, em dois planos. É o tráfico de drogas
e são as milícias, que têm por trás o militarismo e as forças armadas e as forças policiais. Juntamente com isso, a gente tem um projeto de criação de um Estado totalitário militar. Embalando toda esta panaceia de crimes, de torpitudes e de horrores, nós temos um discurso de messianismo político. A história política brasileira é uma sequência de falsidades, de crimes e de barbáries absolutamente impressionantes. Criou-se a mentira de que o Brasil é um país pacífico internamente. Tudo que o Brasil não é internamente é um país pacífico. Há uma maquiagem nesses dados e nessa história que faz com que a população tenha uma imagem completamente distorcida da sua própria história. Ora, quanto mais não seja, vamos aqui recordar um dado que eu já dei também. O Brasil é o 10º país mais violento do mundo. Essa violência, portanto, veja, é o 10º país mais violento do mundo. Essa violência é somente uma violência ligada à área da criminalidade? Não. É uma violência que está instaurada na sociedade como um todo, nas pessoas, nas relações. O brasileiro, de uma forma geral, há exceções, é claro, está completamente deseducado, desequilibrado, destrambelhado. As pessoas agridem-se mutuamente. A gente poderia falar, isso é um fenômeno de época. Não, não é não. Não é não. Isso é um fenômeno muito específico do Brasil. Fora do Brasil, nos países de primeiro mundo, as pessoas, por exemplo, sabem conversar. Elas não se agridem logo de cara. Então existe um cenário psíquico, emocional, comportamental, que já está instalado no tecido social da nação, da pátria, da sociedade como um todo, da cultura, aonde ser agressivo, deseducado, mal ajambrado, desequilibrado é, digamos, a nota exemplar a ser seguida. Há uma doença coletiva, enquanto sociedade, que vai levar o Brasil àquilo que já está levando. Nós já temos sinais claríssimos em relação a isso. Aquilo que o professor Jorge Boaventura chamava de homeostase civilizacional. Não é? Bem, este governo que ganhou o último pleito, o governo federal, e vários dos governos estaduais, eles ganharam as eleições, esta falsa direita que assumiu o Brasil, é o pior governo sobre todos os aspectos que nós temos na história da República. Pelo grau de mentira, pelo grau de sordidez, pelo grau de incompetência e, sobretudo, pelo projeto de criação que eles estão tocando de um Estado policial militar. Projeto esse que começou a ser desenhado no governo do Michel Temer, com aquele general Etchegoven. Evidentemente que, para um projeto de ser desenhado em um governo, ele já vinha sendo gestado, planejado e projetado. Né? Então, uma das razões pelos quais foi dado o golpe em cima de Dilma Rousseff, não estou entrando aqui no mérito do governo de Dilma Rousseff, que foi horrível. Horrível. E vamos lembrar mais uma vez aquilo que eu já falei também por diversas vezes. O PT é um projeto militar, o Partido dos Trabalhadores. Bem como
o Lula enquanto pessoa, enquanto dirigente máximo do PT. O Lula era agente duplo. Isso está dito com todas as letras, não é? Por por Romeu Thomas Jr., na obra dele, Assassinato e Reputação, volume 1 e volume 2. E, além do Romeu Thomas Jr., há outros indivíduos. Então, nós temos um militarismo atuando dentro do Brasil. Durante um tempo, durante o governo do PT, eles atuaram, e antes do PT, de uma forma dissimulada. E agora que eles chegaram ao poder, com esse fantoche que eles colocaram, envolvido diretamente, ele e a família inteira, com milícias, não é? Isso por si só já deveria ser motivo de altíssima preocupação. E para entender a gravidade do cenário, porque nós temos hoje no Executivo Federal exatamente a conjugação que existe no Rio de Janeiro. É tráfico, milícia e militarismo. Essa é a conjugação. Evidentemente que um país com esse nível de crime envolvido, gestando um projeto de Estado, aprovando isso na forma de projeto de lei e tornando isso política pública, só um indivíduo completamente fora da realidade poderia tentar contemporizar essa situação. A situação do Brasil é gravíssima. Evidentemente que tudo aquilo que cai em queda vertiginosa um dia há de encontrar o fundo do poço, embora no fundo do poço possa ter um alçapão e cair ainda mais. Né? Então, essa queda no Brasil talvez seja necessária, talvez, porque é uma queda histórica, programada, urdida há muito tempo. O fato é, desenhou-se um cenário que já vinha sendo projetado desde o início do século XX pelos militares brasileiros, comprometidos com as ignorâncias, com a corrupção e com os planos da alta maçonaria, que envolve um projeto de destruição do mundo mesmo, para entregá-lo a uma elite militar, financeira e internacional. Depois disso, o que será é uma outra realidade. Mas que eles conseguiram, não é? Bem, eu vou ler aqui os dois verbetes da obra, que eu já trouxe outras vezes, do chamado Dicionário de Política, do José Galvão de Souza. Evidentemente que o verbete não aborda e nem se propõe tampouco a abordar todos os aspectos dessa temática, quer dizer, messianismo político e militarismo. Aqui é um apanhado geral, sem nenhum aprofundamento, mas que pode dar a você, que é meu aluno, que é meu ouvinte, algum tipo de esclarecimento, né, acerca desses temas, que isoladamente já são extremamente complexos, e quando eles se fundem, eles se tornam mais complexos ainda. Então veja, o messianismo político não necessariamente envolve militarismo. O messianismo político em si mesmo já é um grandíssimo problema. É isso que embalou todas as propostas da Revolução Francesa, as propostas do socialismo, as propostas do liberalismo, as propostas do maçonismo, as propostas do comunismo, as propostas do fascismo e do nazismo. Não é? Então isso nos dá uma ideia da gravidade. Quer dizer, é quando você traz o terreno da religião para dentro da política, para criar uma aura de mistério e de sacralidade em cima de uma elite bandida. Bem, então o messianismo político em si mesmo já é algo gravíssimo. Quando ele se junta com o militarismo,
ele se torna um problema de uma dimensão colossal. Esse é exatamente o cenário que nós temos dentro do Brasil. A junção de messianismo político e de militarismo. A agenda do messianismo político aqui no Brasil ela é tocada em diferentes frentes, inclusive a frente militar. A agenda do militarismo é tocada pelos militares brasileiros que se vendem, literalmente, a políticas internacionais e a agentes internacionais do sistema financeiro. Bem, vamos lá. Originariamente, o messianismo significou a expectativa da vinda do Messias como salvador da humanidade, em cumprimento das profecias feitas ao povo hebreu ou povo eleito. Aliás, expectativa análoga encontra-se por vezes noutros povos, o que é fácil de compreender, pois a etnologia e a história das religiões mostram, entre os selvagens, a ideia de uma queda original e de um sacrifício expiatório na esperança de uma redenção. Evidentemente que essa palavra selvagem aqui aplicada pelo Galvão de Souza, quanto a mim, é uma leitura bastante equivocada, mas dos povos ágrafos, né? Mas vamos deixar isso para trás. Depois da vinda de Cristo, os judeus que não o aceitaram como o Messias prometido continuaram a alimentar um messianismo racial, aguardando um futuro domínio de Israel sobre o mundo. Este reino temporal messiânico aparece com características nacionalistas, em correntes doutrinárias formadas nos fins do século XVIII e princípios do século XIX, sob certa influência do romantismo e de concepções próprias de alguns pensadores daquela época. Evidentemente que o Galvão de Souza, quando ele pontua isto, ele passa por cima de uma larga tradição, porque o verbete é sempre uma coisa curta, do desenvolvimento histórico do Ocidente em relação ao messianismo político. Então não foi só os judeus que trouxeram a questão do messianismo político. Quero fazer essa ressalva, porque esse dado está incompleto. E incompleto de tal forma que ele pode, inclusive, ser considerado quase que incorreto. Tá? Evidentemente que o judeu tem um messianismo político, claro, mas não é só ele que trouxe. Tá? Eu já fiz um curso sobre isso, né, há alguns anos atrás, onde com os alunos eu fui mostrando o desenvolvimento histórico e cultural do Ocidente, que tem essa junção do messianismo religioso e do messianismo político. Então é preciso ter muito cuidado. Voltando. Então veja, a ideia, mas o que fica claro aqui, o que é importante entender é o seguinte: a partir do século XVIII, com os movimentos revolucionários que começam a explodir no mundo todo, o messianismo político vai criando os nacionalismos políticos. Então a ideia de pátria, a ideia de nação, a ideia de Estado laico, uma série de ideias vão estar envolvidas nesse projeto revolucionário, que ultrapassa a fronteira judaica, a fronteira do povo judeu. Tá? Esse messianismo político chega até os nossos dias. Vemo-lo no fascismo, anunciando a ressurreição das glórias do Império Romano, e sobretudo no nacional-socialismo com a ideia milenarista do Terceiro Reich. Mas onde mais duradoura e pronunciada se manifesta a presença do messianismo há um tempo religioso e político é na Rússia, desde a dominação mongólica, 1240 a 1448, dando origem a aspirações escatológicas contra a opressão estrangeira, até a época da Igreja Moscovita e do Patriarcado, de meados do século XV em diante, quando surge a ideia de Moscou, a Terceira Roma,
Depois de Pedro o Grande, imperador, de 1694 a 1725, o messianismo russo começa a revestir-se de cunho ideológico. Aqui nós tínhamos que entender o que é uma ideologia, né? No século passado, surgem correntes diversas e até mesmo opostas. Gagarin, 1814 a 1822, preconiza o retorno à Igreja Católica. Bakunin, 1814 a 1876, e outros lhe imprimem um sentido socialista. Shonjakov, 1804 a 1860, impulsiona o movimento eslavófilo de base ortodoxa, que se opõe às influências ocidentais. E, finalmente, Dostoiévski, 1821 a 1881, une a ideia da fraternidade universal, aurida no Evangelho, um socialismo humanitário e impreciso, com a mescla de sentimentos nacionalistas. Apartando-se do pensamento até então dominante em sua pátria, Vladimir Soloviev, 1853 a 1900, a princípio sob inspirações gnósticas e românticas, aspira à união das igrejas numa vivência mística e sacramental, terminando por converter-se ao catolicismo. Essas e outras correntes de pensamento devem ser levadas em conta para compreender-se o bolchevismo, bem como mostrou Berdyaev, 1874 a 1948, em A Essência do Comunismo Russo. A idade histórica do proletariado, em vista da qual Lenin levantou as massas, tem algo de messiânico e milenarista, com a visão paradisíaca da sociedade sem classes, plenamente igualitária, procedente do messianismo de Marx, 1818 a 1883. Messianismo este que está decorrente das suas origens judaicas. Eis porque se tem apontado no marxismo uma religião, apesar da doutrina do materialismo histórico que lhe serve de arcabouço. Com o marxismo-leninismo, o messianismo político atinge o auge, expandindo-se extraordinariamente pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então veja, o que ele está colocando aqui é que o comunismo internacional, adaptável às diferentes localidades, é de cunho messiânico. Isso é um fato. Mas não é só o comunismo. O liberalismo, que ele não vai tocar aqui no assunto, que estará impregnado dentro da visão financeira e política, também é messiânico. Voltando, forma de messianismo político é também a teologia da libertação ou a filosofia da libertação, desenvolvida entre os povos hispano-americanos. Você poderia pensar, essa teologia da libertação foi desenvolvida com os comunistas. Não. Esse conceito vem desde o maçonismo, quando as províncias da Espanha se separaram da Espanha através da Revolução Maçônica, que tomou conta das Américas como um todo, propondo o projeto de criação da Pátria Grande. Eu também já falei sobre isso. A teologia da libertação, que veio depois, é um desdobramento do projeto da Pátria Grande. Tá? Então não é só a CNBB comunista, como quer a falsa direita dar a entender, a responsável por esse projeto. É a maçonaria, em grande peso e medida. Esse projeto vem desde o século XIX, desde o século XVIII, no século XIX ele se consolida. Nós vamos tendo desdobramentos disso aí, tá? Desembocando no que ficou famoso como teologia da libertação. Seus adeptos, na linha da heresia progressista, oriunda do modernismo, condenado por São Pio X, Papa de 1903 a 1914,
pretendem que a verdadeira filosofia e uma teologia inteiramente refundida, ambas livres das influências das classes privilegiadas e opressoras, surgem na América Latina, intentando abrir ao mundo perspectivas de um reino de justiça e de paz. Né? Então, e aqui termina o verbete dele sobre messianismo. Veja, é o que eu falei, é um recorte muito sucinto, né? Evidentemente que ele, nesse recorte, ele dá um destaque muito grande para a atuação comunista, evidentemente. Ele faz uma introdução aqui muito pequena, de certa forma, imputa aos judeus a formulação de uma proposta aqui, né? E, como eu fui pontuando, há lacunas graves nesse verbete aqui, mas de uma forma geral, por que eu selecionei? Porque ele dá uma ideia, né, de que o espectro de atuação do messianismo político é algo amplo. Tá? Bem, agora vamos aqui para entender o messianismo político. Ele está embalado numa ideia de milenarismo também. Antes de passar para o outro verbete, que é o verbete do militarismo. O que vem a ser o milenarismo? O milenarismo é uma concepção escatológica, segundo a qual, antes do fim do mundo, a humanidade viverá uma era de paz e de bem-estar com a duração de mil anos. O milenarismo surge do messianismo, religioso, evidentemente. Ora, como é que vai ser feita essa transição? Então veja, nós temos o messianismo, que acompanha as três religiões reveladas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Todos eles têm base messiânica, tá? É preciso entender isso. Então, enquanto isso ficou na esfera religiosa, a religião tem uma forma de tratar os seus respectivos messias. Acontece que a história do Ocidente, com o pacto entre o papado e o Império Romano, quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado, isso no início do primeiro milênio, com Constantino, evidentemente que o poder político já naquela altura já começa a trazer para dentro da política pretensões religiosas. Né? Isso é uma coisa extremamente perigosa e delicada, dado que o indivíduo que ocupa o cargo político assume foros divinos. É como se ele não pudesse ser questionado, como se ele não tivesse, se a autoridade dele fosse tão verdadeira, né, como é a autoridade papal, por exemplo. A palavra do Papa, de um modo oficial, né, quando ele está no exercício, não ex cátedra, mas no exercício da sua função, ela é considerada perfeita. Percebe? Então aquilo que acaba sendo os poderes espirituais e materiais que são delegados ao Papa, de certa forma, eram os poderes que reivindicavam que os homens que tomavam o domínio político. Essa é toda a história da cultura ocidental a partir de um determinado momento do cristianismo. E foi havendo uma luta muito intensa e conchavos e acordos entre a igreja e os poderes políticos na concretização desse projeto. A meu ver, extremamente complexo e muito perigoso. Muito perigoso. Então, de certo modo, a separação entre a igreja e o Estado é algo fundamental. Porque qual é a garantia que se tem que um presidente da República, um ministro, né,
um imperador, um rei, são de fato pessoas ungidas e tocadas, cuja palavra é inviolável. Então veja que esta ideia, na prática, fora do cenário religioso, é muito complexa, né? Exatamente pelo fato do poder político atuar sobre a sociedade como um todo. O poder religioso não atua, ele atua sobre os seus fiéis. E mesmo assim, ele não tem o poder de baixar leis e decretos que possam interferir na vida pessoal do cidadão, do indivíduo. Então, esse poder o poder político já tem. Então, essa mistura da política com a religião é espúria, é nefasta e é altamente letal. Ela é perigosa mesmo e ela tem que ser combatida. Ela não pode ser aceita. O problema é que os movimentos revolucionários, ao proporem a separação entre a igreja e o Estado, eles propuseram porque eles queriam quebrar o pacto que havia entre o trono e o altar, mas eles sempre intencionaram introduzir a eles próprios como os novos deuses políticos. Aqui é que mora a questão. Então, a criação do Estado laico foi simplesmente uma transição para o projeto da criação da República Maçônica Universal. Foi só isso. É uma fase de transição. Bem, então o milenarismo, quer dizer, ele parte da ideia de que o que é a escatologia? O mundo caminha em direção a um fim, né? E aqui entra o Apocalipse e os apocalipticismos. Ora, quando a Revolução Francesa vem, quando os movimentos revolucionários vêm do século XVIII, o que eles propõem? Exatamente a destruição do mundo, para criar um mundo novo, né? Então essa temática toda se mistura. Ora, o militarismo. O militarismo é o sistema em que as forças militares desbordam de suas funções específicas para intervir na ordem pública e exercer o poder político ou nele influir decisivamente. Isto é exatamente a história brasileira desde a independência. Os militares brasileiros não atuam como força militar. Eles atuam como força política. Para não ficar absolutamente evidente que eles são revolucionários. O Brasil não tem forças armadas. Ou antes, as forças armadas brasileiras assumem um papel imaginário, ficcional, de forças armadas. Na verdade, nós temos uma congregação de indivíduos financiados pelo Estado, bancados pelo Estado, que fazem de conta que atuam como poder militar. E, na verdade, eles são militaristas. Né? E esses generais, esses almirantes, esses brigadeiros, as forças policiais, enfim, essa gente vem usando da capa ou da instituição das Forças Armadas para fazer de conta que eles são aquilo que eles nunca foram. Então, isso está claríssimo agora no governo desse indivíduo. O senhor Jair Bolsonaro, onde nós temos um número abissal de militares da ativa atuando dentro da política, como se isso fosse normal. Não, isso é uma aberração completa. Não existe esse quadro em nenhum lugar do mundo. O Brasil é uma aberração política desde o século XIX. Aberração mesmo. Se ele pudesse ser iconografado, ele seria iconografado como um monstro teratológico, cujo corpo é feito de remendos, gerando uma figura infame e maligna.
Então, o militarismo é o sistema em que as forças militares desbordam de suas funções políticas para intervir na ordem pública e exercer o poder político ou nele influir decisivamente. Isso está tão sério dentro do Brasil que, quando se clama pela intervenção militar na política brasileira, é sobre a premissa de que os militares são gente muito honesta, muito séria e que a política brasileira é corrupta. Não, a política brasileira é corrupta exatamente porque ela sempre teve o dedo militar. O grande foco da corrupção brasileira é militar. Nunca houve nenhum presidente eleito na história do Brasil, em toda a trajetória da República, que não tivesse pacto com o militar. E a culpa, evidentemente, da corrupção e da malversação e da incompetência recai só sobre o civil, não recai sobre os militares. Papel esse que eles gostam de, inclusive, alardear, que eles são belos, impolutos e puros, e os civis é que são corruptos. E eles são limpos. Não, eles são a fonte de toda a sordidez que orbita como núcleo da política brasileira. Vamos entender aqui. Como núcleo da política brasileira. Por trás do Congresso Nacional existe o militarismo, desde o século XIX. Voltando, já na Antiguidade, encontramos manifestações efetivas de militarismo. Esparta é exemplo típico de militarização da cidade e da vida. A educação era toda orientada para a formação de bons soldados. Em Roma, tanto a República quanto o Império conheceram fases em que o pretorianismo detinha todo o poder. Diferentes motivos explicam o surgimento do militarismo. Foi na Alemanha de Bismarck, 1815 a 1898, que surgiu o termo militarismo, aí ganhando real expressão, dada a ação política desenvolvida pelo chanceler de ferro. Alternando a força da política com a política da força, conduzida a ferro e sangue, como costumava dizer, além de procurar incutir no povo alemão o ideal do homem forte e de ação, Bismarck fez do exército a alavanca apropriada a alcançar os seus objetivos, especialmente a unificação da Alemanha. Com Hitler, 1889 a 1945, a Alemanha conheceu um novo e grande surto militarista, constituindo o instrumento de sustentação das decisões políticas do Führer e de expansão das fronteiras alemãs mediante a anexação de países vizinhos. Nos países das Américas espanhola e portuguesa, o militarismo assumiu características peculiares. Com a independência, as instituições políticas foram moldadas segundo os princípios abstratos do revolucionarismo francês, agregados à cópia do modelo político norte-americano. Abstratos esses princípios em relação à natureza humana e desajustado esse modelo à realidade histórico-cultural desses países, em nada contribuíram para o bom funcionamento das estruturas governamentais, cujos órgãos, desarticulados do modo de ser da sociedade, sempre se mostraram sem condições de atender aos interesses básicos, oferecendo flanco aberto a interferências político-econômicas de empresas transnacionais poderosas. Então veja, o que ele está colocando aqui é o seguinte. Não é só... Bismarck é um caso ali de militarismo, mas a Revolução Francesa é militarista. A França foi um dos maiores modelos de militarismo e ela antecede Bismarck. Não sei por que ele não tocou no nome da França, não é? Em Napoleão. Mas o que é preciso ter em mente aqui em perspectiva é o seguinte. O modelo de Estado militarista que foi criado a partir das revoluções e a partir das independências das chamadas províncias ultramarinas, tanto de Espanha quanto de Portugal, é isso que é preciso entender. Foi um modelo importado, padronizado, de certa forma, onde
ele está completamente, as estruturas institucionais governamentais. É um modelo completamente descolado da realidade daquelas culturas. Porque ele foi projetado, planeado, formulado para atender a interesses transnacionais de uma elite. Percebe? Então por que o Brasil não funciona? Porque ele foi projetado para não funcionar. As instituições brasileiras não atendem ao povo. Tá? Desde o princípio, desde a independência, desde o império, portanto. E esse quadro só foi se agravando. Ora, voltando. Em razão disso, a ordem pública vinha a entrar em decomposição, instalando-se a insegurança na vida social. A única instituição que a curto prazo e com eficácia podia garantir certa tranquilidade pública era o exército. As virtudes militares da ordem, disciplina, obediência, eram vistas como antídoto para a anarquia alastrante. Ocorre, porém, que uma solução emergencial, como a trazida pela intervenção militar num processo político deteriorado, não podia oferecer garantia de continuidade, uma vez que a cirurgia da espaçada não vinha acompanhada de uma reestruturação institucional fundada na realidade do homem e da tradição histórico-cultural desses povos. Percebeu o problema do Brasil? Ele é insolúvel. Ou deita tudo abaixo e constrói do zero, ou é uma sequência de remendo. Então os militares, como braço operante da maçonaria e dos interesses internacionais, criaram um modelo político e institucional que não funciona, ele vai dar crise sempre. Quando dá crise, eles são acionados para intervir na crise. Por que eles são acionados para intervir na crise? Para permitir que o sistema se perpetue. Aí eles trocam a hierarquia de dirigente que está atuando. A oligarquia mafiosa que está atuando. Substitui por outra. E o projeto continua. É assim a história brasileira. É uma história cafajeste. Mentirosa. De tráfico, de bandido, de máfia. Até mesmo porque as lideranças militares raramente ficaram imunes à mitologia política moderna. Daí que, passado o regime de exceção, reintroduziam-se as instituições antes derrubadas, às vezes com modificações meramente epidérmicas. Além do mais, não foram infrequentes as ocasiões em que as lideranças militares acabaram aliciadas pelos partidos políticos. Isso aqui está completamente equivocado. Não são as lideranças militares que são aliciadas, são elas que aliciam. Né? E as disputas pelo poder passaram a ser empregadas também pelas armas. À semelhança do que ocorreu na Espanha no século XIX, a América Espanhola assistiu a um longo cortejo de pronunciamentos. Assim, se denominava inicialmente a insurreição militar, cujos líderes, ao escalar o poder, vinham a pronunciar um manifesto ao país. Com o tempo, o termo pronunciamento acabou designando simplesmente o ato de força, mediante o qual o exército quebra a normalidade legal e se apossa do poder. Desta forma, abriu-se campo ao caudilismo, o qual, em certo sentido, também funcionou como corretivo ao democratismo iluminista, implantado nas instituições. No Brasil, quando eclodiu a questão militar em 1883, estava-se em face de flagrante ato de indisciplina, que foi habilmente explorado pelos pró-homens do Partido Republicano, eleitoralmente inexpressivo, incapaz de vencer pelo voto. O Partido Republicano conseguiu a derrubada da monarquia pelas armas. Desde então, 1889, o poder militar vem exercendo a tutela das instituições republicanas, que em mais de 100 anos de vigência já consumiram metade desse tempo com revoluções, ditaduras, golpes de Estado, levantes, revoltas, rebeliões, sublevações, motins. Está claro isso aqui? A instabilidade política e o caos político brasileiro tem as digitais
com todos os dedos das mãos dos militares brasileiros. Ela não é só um feito exclusivo de disputa política entre civis, não. Muito pelo contrário. Porque a função constitucional das forças militares brasileiras sempre transbordou aquilo que teoricamente se pensa que é a função de uma força militar. E tem uma coisa, eles vendem a propaganda de que eles têm o direito de atuar na política. Não tem nenhum, não, é zero. Militar que atua na política, num contexto a partir do século XVIII, é o militar que segue exatamente o projeto revolucionário maçônico. Não tem outra concepção aqui, não. Quando a Revolução Comunista atingiu escala planetária, mas antes dela, repito, o Galvão de Souza é católico, portanto ele só está preocupado com o comunismo. Ele não tá, parece que não está preocupado com o liberalismo, que é a mãe do comunismo, né? Quando a Revolução Comunista atingiu escala planetária, as forças armadas dos países centro-sul-americanos desempenharam um papel de alta importância na luta antissubversiva. Eu não sei de onde ele tirou isso, sinceramente. Em alguns deles, ante a fragilidade das instituições políticas, os militares assumiram a responsabilidade de intervir e permanecer no poder a fim de garantir pela força a segurança nos âmbitos interno e externo. Típicos nesse sentido foram os regimes militares que se instalaram no Brasil em 1964, Argentina, 1966, Peru, 1968 e Chile, 1973. O que ele está dizendo aqui é que os militares combateram os comunistas. Sim, nesse aspecto, nessa visão absolutamente superficial, pode-se dizer que sim. Embora ele comparar a atuação política dos militares brasileiros com o que aconteceu na China, na Argentina e na Peru, quanto a mim é uma idiosincrasia, porque a realidade é completamente diferente e os militares brasileiros nunca combateram comunista coisíssima nenhuma. Por outro lado, esses militares que teoricamente combatiam comunistas, eles escancararam os países para o revolucionarismo maçônico. Então, você não sabe o que é pior, se é ficar com o filho ou se é ficar com a mãe. Para mim é muito pior ficar com a mãe, porque a mãe é a matriz do processo. O filho você pode eliminar, né? Que é o comunismo. Mas se você elimina o filho, mas e fica com a mãe, com o centro nevrálgico, o processo continua. Isso é a garantia peremptória de que o processo continua. Além disso, para preencher seus quadros dirigentes, esses regimes contaram com elementos saídos de institutos de altos estudos, criados nos anos 50, cuja direção e funcionamento ficavam sob a responsabilidade das Forças Armadas. Está entendendo o projeto que as Forças Armadas foram fazendo dentro do ambiente acadêmico para dar legitimidade acadêmica à atuação deles? São os chamados think tanks. A Fundação Getúlio Vargas, que é um projeto militar, foi o primeiro a começar esse treco. Dedicavam-se essas entidades a desenvolver estudos segundo uma temática compreensiva da realidade nacional e internacional, sob os aspectos político, econômico e sociológico. Para esse fim, surgiu no Brasil a Escola Superior de Guerra, destinando seus cursos a militares de patentes superiores e a civis categorizados nos meios intelectuais, empresariais e políticos. Em outras partes do mundo, o militarismo também tem tido grande projeção. O Oriente Médio e a África, há longo tempo, estão à mercê de iterativos movimentos militares, notadamente os novos estados africanos, que abraços com toda a sorte de dificuldades, quer em razão do fragmentarismo tribal, quer devido a carências de vários tipos, vivem às voltas com sucessivos golpes de Estado liderados por militares. Onde não há intervenção direta dos militares no poder, manifesta-se poderosa influência de fundo, ditada especialmente pelos ingentes interesses da política internacional. Nesse sentido,
É relevante o papel desempenhado pelo complexo industrial militar dos Estados Unidos da América. Na ex-União Soviética, complexo da mesma natureza dava as cartas com menos discrição do que o ora existente na política estadunidense. No Extremo Oriente, a China comunista sempre foi um país extremamente militarizado, sustentando-se o poder na força do exército, posta a serviço do partido e constantemente pronta a esmagar qualquer veleidade de insubmissão, como aconteceu quando do massacre de civis inermes na Praça Celestial em 1990. E o verbete termina aqui. Poderia dar a impressão de que o militarismo brasileiro é eficiente ou inteligente, num sentido lato do termo. O governo chinês fez a China sair de uma pobreza, comunista ou não, militarista ou não. A China tornou-se uma potência. A Rússia tornou-se uma potência. Não vou entrar aqui no mérito da malignidade do regime. O que eu estou dizendo é o seguinte: o militarismo desses processos, como os americanos, cuja política conjugada com militarismo também colocaram os Estados Unidos como potência de primeiro mundo. Certo? Muito bem. Veja que a conjugação política, no caso do Brasil, a conjugação política com o militarismo não projetou o Brasil como potência. É exatamente o inverso. O Brasil, na mão dessa quadrilha, dessa máfia, está sempre colocado como um país subdesenvolvido e subserviente a interesses transnacionais. Então há militarismos e militarismos. Então esses militares brasileiros que comandam a política são da maior ignorância, estupidez e tacanhice histórica. A história do Brasil prova isso. Isso é um fato concreto. Porque o Brasil é um país infinitas vezes mais rico do que a China, que não tem nada, um país paupérrimo. Metade da China é deserto puro, não tem água, não tem recursos minerais, não tem recursos naturais. Os Estados Unidos são um país paupérrimo também. O que acontece com o Brasil, que é um país riquíssimo em todos os sentidos, de água, de recursos naturais, de natureza, de solo. Então o que acontece com o Brasil? Com toda essa riqueza que permanece até hoje no substrato do terceiro mundo, que não consegue desenvolver indústria bélica, não desenvolve universidade, não desenvolve centro de pesquisa, não desenvolve patente de medicamento, de nada. Vai dizer que o brasileiro é menos capacitado cognitivamente? Claro que não. O brasileiro é um povo curiosíssimo, inteligente, espirituoso. O que ocorre é que nós temos uma elite bandida, criminosa, que atua a favor dela e contra os interesses da pátria. Esse é o ponto. Bem, então veja, a história política brasileira é uma mescla nefasta do messianismo com o militarismo. É preciso entender esta conjugação e esta aliança espúria. Se nós não entendermos isso, nós não temos condições de entender realmente a história brasileira. A história como um todo, do Brasil. A história, a cultura, a sociedade.
nos seus aspectos antropológicos, culturais, etc. E dentro disso também a história política, né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.